Muito bem, pessoal. Esse vídeo aqui trata de LVM, os utilitários para gerenciamento de volumes lógicos no Linux. Então, o que são, né, os volumes lógicos? Para que servem esses caras? Então, o principal aqui é entender o gerenciamento dinâmico. Qual é a vantagem em relação a esse tipo de armazenamento? Que é possível expandir as áreas de armazenamento de forma a tu agrupares espaços de armazenamento. Então, o que é isso? Eu poderia agrupar HDs, criando a soma do que eles podem armazenar num único volume. Exemplo, colocar 2 discos de 1 tera e ter como resultante disso um volume único de 2 tera. Então, é lógico porque, obviamente, eu tenho 2 HDs e esses 2 HDs eu vou agrupar esses caras. Mas não é só essa vantagem, na verdade, né? Eu consigo fazer isso com os sistemas de arquivos ativos. Então imagine, eu tenho um servidor que está ligado, funcionando. Eu tenho lá a partição raiz com pouco espaço em disco. Digamos que eu tenha 99% usado no raiz. Tá, e agora? O que eu faço? Posso adicionar um HD maior. Ou usar uma partição para fazer a montagem, por exemplo, do /var aqui do raiz, montar nesse disco novo. Mas isso implica copiar arquivos, né? Tempo, na verdade, né? Com LVM, o que eu consigo fazer? Eu conseguiria adicionar esse HD. Claro, isso tem que estar previamente configurado, isso que a gente vai fazer. Eu conseguiria adicionar um HD e esse espaço aqui que eu adicionar, automaticamente eu vou expandir aqui e eu ficaria, por exemplo, aqui, né, com 80% livre, ou o que for. Claro, tem suas desvantagens em relação a isso, né? Você já pode estar pensando assim, tá, mas vem cá, eu tenho um HD agora. Se eu colocar outro HD e transformar a soma desses dois aqui no raiz, e esse HD de pau, o que acontece com o meu raiz? Vai dar pau. Não tem redundância aqui, certo? Isso aqui não é um RAID. Não é o caso aqui, certo? A ideia não é essa. A ideia é que eu posso expandir partições sem fazer modificações. Isso é muito usado em virtualização, em ambientes virtualizados. Por quê? Porque a parte física, vamos pensar, ela está num nível abaixo. Na minha máquina virtual, eu consigo expandir disco sem problema nenhum, se eu criar dessa forma, certo? Então passa de um processo aqui para isso acontecer. O que eu quero dizer é, se eu não fizer a criação de LVM na minha instalação, ou quando eu adicionar um HD eu consigo fazer depois, não vai conseguir fazer sem, obviamente, desmanchar, né, o que está sendo, o que foi feito e refazer. Então, o importante aqui não prover redundância. Isso não é RAID, certo? É apenas para agrupamento. Isso é uma coisa antiga, certo? LVM é bastante antigo aí. Eu trabalhei com LVM em 1996, certo? Em equipamentos Unix AIX da IBM, por exemplo. Então, isso aqui, essa abordagem, ele é bastante antiga, porque era a forma como se tinha de disponibilizar volumes grandes. Na época que os HDs eram HDs de 9 GB, de 4 GB. Como é que eu crio um volume de 80 GB? Vai ter que agrupar 10 HDs, certo? Era assim que funcionava. Então existem utilitários para tratar disso, né? Coloquei alguns aqui. Vamos tratar desses caras aqui, vou mostrar como se usa, certo? Mas tu tem a parte do criação de volume físico, de grupo de volumes, que tu agrupa os HDs, faz isso aqui, né?
faz esse agrupamento aqui. E depois tu tem a criação dos volumes lógicos. O que é o volume lógico aqui? Dá para entender aqui. É como se fosse a partição. A partição comum que a gente usa aí quando a gente coloca um HD no Linux. Certo? Vamos lá então. Então a principal vantagem sempre foi, né, do LVM é adicionar armazenamento em sistemas já em uso. Então não é adicionar o HD e aí fazer cópias. Adicionou o HD e já está funcional. Isso aqui é bem interessante para quem conhece aqui Docker ou qualquer outra solução de virtualização em container, que é muito simples, né? O LXC, né? Linux Container, é muito simples tu expandir disco, né? Por quê? Porque é uma aplicação. É simplesmente eu quero mais HD. É um comando e se expande. Não tem que parar o sistema operacional, não tem que fazer nada disso. Mas isso aqui é anterior, né, às soluções de container. Bom, quais são os procedimentos, então? O que tem que se fazer para se criar esses volumes com LVM? O primeiro passo é a criação de, ao adicionar um HD num sistema, se criar um volume físico. Basicamente é dizer que esse HD que foi ativado agora é um volume físico. Basicamente isso. Não é formatação, nada disso. Simplesmente é uma modificação de tipo de disco. Isso aqui é tipo, vou usar o disco como se fosse um disco LVM. Depois disso, tem a criação ou a adição desse volume físico num volume que é um group volume, ou seja, um grupo de volumes. Basicamente é o quê? É o agrupamento dos HDs. Então o que tem aqui? Eu tenho 5 HDs. Muito bem, eu vou ter 5 volumes físicos que fazem parte desse grupo aqui chamado grupo de volumes. Se eu já tenho um volume desses criado, né? Já tenho esse agrupamento, por exemplo, eu já tenho 5 HDs, quero botar mais um, eu vou usar o VG Extend. Claro que aqui tem parâmetros, né? Mas a ideia é essa. Tu vai adicionar, então, esse novo volume nesse grupo aqui. Então, tu vai aumentar esse grupo, né? A partir daí, se cria, então, os volumes lógicos. O volume lógico aqui é similar a uma partição. Similar a uma partição. Tipo o quê? Ora, quando a gente cria uma partição no Linux lá, não se cria /dev, sei lá, SDC1? Não é assim? Aqui vai ser similar, certo? Se já existe esse volume lógico criado e se quer expandir, vai se usar um comando, então, para fazer isso, que é LV Extended. O que é isso? É aquele caso ali, ó. A minha raiz, ela é o LV02. Volume lógico 02. Similar a isso aqui, né? Similar ao SDC1. Adicionei um novo HD, quero expandir esse cara. Vou usar o Extended aqui, vou botar quanto mais eu quero de megabytes, gigabytes, que eu quero aumentar esse volume. Bom, se for um novo volume lógico, tem que se formatar. Então, por exemplo, se formatar com Extended 4, vai se usar o MKFS Extended 4. Certo? Vai se criar um sistema de arquivos. Não, nada muda em relação a o que já foi feito aí com criação de discos comuns. Em caso de expansão, tem um detalhe importante aqui, ó. Então, se um volume lógico existente vai ser expandido, então, exemplo, esse LV aqui, né, o lógico volume 02, tinha 10 GB. Eu quero expandir ele para 30 GB. Ótimo. O que se faz? Se usa esse comando aqui e se aumenta mais 20. Então, bota aqui, ó, quero mais 20 GB. Só que tem que dizer para o sistema de arquivo do Linux, nesse caso o Extended 4, que houve esse aumento. Senão ele não vai usar, ele vai continuar, tu vai lá dar um DF e ele vai continuar achando que tem 10 GB. Isso aqui não tem problema, não há
nesse caso aqui, nenhuma modificação dos dados. Claro, estou falando isso para vocês aqui, mas né, tudo tem que ter precaução, né? Então, isso é uma coisa muito importante, realizar backup, etc. Mas é um procedimento relativamente tranquilo de fazer. E usar o FSK com o parâmetro "-f" aqui para verificar o sistema de arquivos. A partir daqui, então, fica disponível esse novo espaço. Então, eu não desmontei a partição, eu não desliguei servidor, eu não fiz nada disso. Para configurar no FSTab, não vai mudar absolutamente nada. É a mesma forma de usar um disco padrão ou LVM. Então, vai se ter lá o ponto de montagem, vai se ter o UID, a identificação dos blocos. Então, não muda, isso aqui é igual. Okay? Aqui tem um diagrama básico explicando como fazer esse procedimento, né? Se quisesse usar uma partição, não um disco inteiro, como volume físico, pode-se fazer anterior, né? Mas a partir da definição que o disco é um volume físico, se cria um volume, né, um grupo de volumes, ou se adiciona esse cara num grupo já existente, faz a criação do volume lógico, caso já exista, pode-se estender um volume lógico, depois é a parte de formatação e depois a montagem, e aí usa conforme qualquer sistema de arquivo padrão. Então essa é a lógica de construção aí. Claro que isso aqui, né, pessoal, estou mostrando o que acontece posteriormente a uma instalação. Eu vou mostrar para vocês os dois casos. Vou mostrar um sistema operacional que foi instalado com LVM e depois vou mostrar a criação desses passos aqui num sistema já instalado. Certo? Claro que, na medida que se pode adicionar sistemas, adicionar volumes físicos, volumes lógicos, também pode se reduzir. Para que serviria isso? Por exemplo, eu tenho espaço livre num volume lógico e no outro estou faltando, vamos dizer assim. Ok, eu reduzo o espaço de um volume e esse espaço que sobrou, ele volta para o grupo de volumes e eu pego um volume lógico e expando. Outro caso, eu posso remover um HD, que é um volume físico, de um grupo de volume e colocar em outro. Aí são gerenciamentos mais avançados, mas é possível fazer. Claro, tem que cuidar o seguinte, né? Quando eu reduzo o espaço que eu tenho disponível, eu tenho que reduzir de forma responsável, né? Então, eu não vou reduzir mais do que eu vou ter de dados lá, né? Não vai dar certo, obviamente. Então, façam com cuidado isso. Bom, outro caso importante aqui, antes de a gente fazer o uso realmente das ferramentas, pode acontecer, imagine um caso assim, ó, de pegar um HD que já tem um LVM, então aqui já tem um LVM, e eu adiciono num sistema Linux novo. Como é que eu descubro, como é que eu acho esses volumes lógicos aí? Ou os volumes físicos, como é que está organizado isso? Aí existem esses comandos aqui, Physical Volume Scan, Volume Group Scan, Logical Volume Scan. Então ele faz busca nos HDs que estão disponibilizados no sistema para ver se eles fazem parte de um LVM. Então os comandos aqui são importantes, né, de ter eles sabidos aí, porque pode ser útil. Para ativar os volumes, descobri os volumes, beleza, vou ativar eles no sistema operacional. Existem os comandos, então, pvchange, vgchange, lvchange. Vocês estão percebendo, né, que existem os comandos iguais para volume físico, grupo de volumes e volume lógico. Para realizar o monitoramento e gerenciamento desses volumes, pode ser usado os comandos pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay e as versões com as saídas reduzidas, pvs, vgs, lvs. Então, esses caras aqui mostram informações sobre o que está disponível, né? Como está montado esses volumes, uma vez que estão, né, ou criados ou foram recuperados de alguma forma. Para ativar esses utilitários, né,
tanto no Linux, Debian, Ubuntu ou CentOS, o nome do pacote é LVM2. Então, o que quer dizer aqui? Vou usar o apt install LVM2 para instalar esses utilitários aí. E no caso do CentOS, i1 install. Normalmente, né, pessoal? Normalmente esses utilitários aí, principalmente se tu instala o sistema operacional com o LVM, já vão estar disponíveis. Mas caso não estejam, então o nome do pacote é esse, LVM2. Muito bem. Então vamos dar uma olhada nesses comandos aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês primeiro uma instalação de CentOS que foi feita com LVM. Então assim, ó, como é que te vai ver isso aqui, certo? Vou mostrar para vocês primeiro os volumes físicos, PV Display. Então o que a gente tem aqui? Percebo que mudam, né, as nomenclaturas aqui que a gente está acostumado, do /dev SDC, alguma coisa. Apesar que aqui está usando NVM2, certo? Mas esse aqui é um HD, ó, PV Size, de 29 GB. Está todo usado, beleza. Então, é um único HD que tem aqui, que está em LVM. Agora, vamos ver o grupo, né, o volume, que trata de grupo de volumes, na verdade, né? Foi criado aqui, ó, um volume chamado VM-CentOS. Isso aqui, veja, é da instalação, né? Muito bem. O que faz parte desse cara aqui? Faz parte um único HD, esses 29 aqui. Ó, então, ativo tem apenas esse HD de 29 GB. Desse HD aí, desse, né, grupo de volumes, quantos volumes lógicos existem? Então, vamos lá. Volumes lógicos aqui são como se fossem as partições, né? Então, percebo, tem uma área de swap que foi criada a partir desse grupo de volumes aí, e o raiz, que está aqui, ó, root. Tem 26 GB, esse cara aqui tem 2. Os comandos que são versão reduzida de saída vão mostrar coisas bem simplificadas, ó. Opa, bobagem, VGS. Ó. E aqui são só a mesma informação com menos saída. Tá aí no FSTab, como é que isso é montado? Da mesma forma. Normalmente vai acontecer isso aqui, ó, /dev-mapper. Normalmente vai ser dessa forma que vai aparecer o nome do dispositivo. E aí o nome que foi dado lá na instalação. Lembrando, isso aqui é uma instalação do CentOS, certo? Bom, como é que eu monto isso? O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Antes disso, né? O que eu poderia fazer aqui? Digamos, ó, eu tenho espaço aqui, usado 4 GB e 23 GB livre. Eu poderia criar um outro volume aqui. Então, reduzir esse cara. Posso reduzir esse volume aqui. E criar com a sobra, eu tenho 23 GB aqui, né? Criar com a sobra uma outra partição. Certo? Isso é uma das formas de se usar LVM. Não é tão comum, certo? Mas pode acontecer. O que é o mais comum? Tu ter, por exemplo, não usar todos esses 29 GB aqui. Certo? Por quê? Tu não precisa usar toda a partição aqui. Eu poderia ter usado, ó, tu vê, eu estou usando 4 GB aqui. Eu poderia ter criado essa partição raiz aqui, por exemplo, com 10 GB. Com 10 GB. E ter deixado aqui 19 GB sobrando, vamos dizer.
Na medida que eu vou precisando de espaço, eu vou aumentando esse cara aqui. Mas digamos que eu preciso de espaço numa outra partição aqui. Ok? Então, simplesmente eu vou expandir esse cara aqui. Tudo vai sair desse bolo aqui, vamos dizer. Esse é da onde eu vou ir montando esse cara. Então, isso é diferente, né, de quando a gente instala um disco de 30 GB. Tu tem que ocupar ele todo ou criar uma nova partição depois. O LVM não. Eu posso expandir as partições já criadas. Ok? Bom. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, que é um Debian, eu não tenho, ó, os comandos de LVM. Discos, eu só tenho um disco que não é LVM, olha só. É um disco de 30 GB. Tenho aqui as partições que eu criei. Tenho essa situação. Eu quero criar agora um volume lógico. O que eu vou precisar? Eu vou precisar adicionar HDs aqui. Para fazer isso, já que isso aqui é uma máquina virtual, como é que eu faço? Ó? Vou adicionar os discos aqui. Ó. Tudo bem. Adicionar discos. Vou adicionar 3 discos aqui. Vou deixar o padrão SCSI. Vou botar discos pequenos, certo? Ó, disco de 1 GB. Feito. Vou adicionar mais um. Não precisa ser discos iguais, tá? Vou botar 2 GB aqui para dizer que não precisa ser iguais. E outro de 1. Feito. Ok. Vamos ver se esses discos estão disponibilizados aqui ou a gente vai ter que reiniciar essa máquina virtual. Provável que a gente tem que reiniciar. É, ó. Não listar os discos novos, ó. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um reboot rapidamente aqui para esses HDs aparecerem disponibilizados aqui. Então, quais são os passos que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, criar volumes físicos. Como é que nós vamos criar volumes físicos? Nós iremos usar o comando pvcreate. Iremos fazer... Deixa eu dar um forçar aqui. Deu. Vamos forçar aqui porque eu não sei o que houve aqui. Isso aí já é um problema meu aqui. Não tem nada a ver com LVM, certo? Vamos lá. Então, à medida que aparecerem aqui, não vou usar o fdisk, né? Eu vou usar só os utilitários do LVM para fazer aquele particionamento, que não é bem isso, né? Na realidade, eu vou fatiar a soma desses HDs que foram incluídos. Então, eu vou fazer a primeira coisa. Vou botar 2 HDs, vou disponibilizar esses caras e depois eu vou adicionar mais um. Como se fosse assim, bah, preciso mais espaço. E agora? Adiciona mais um HD e já era. Então tá. Ó. Como root, né? Obviamente. Ó, se eu der fdisk aqui, ó, apareceram os HDs, né? Ó, deixa eu botar aqui. Isso aqui fica mais fácil de ver. Ó, estão aqui os HDs. Temos SDC, SDD e o SDA. Certo? Então temos
3 HDs aí, sem uso. Muito bem. Só que assim, ó, eu não tenho aqui ainda o PV Create, ó. Eu vou instalar. Então, apt install LVM2. Agora eu vou ter as funcionalidades de LVM. Que são os utilitários, né? Basicamente. Beleza. O que eu tenho que saber? Eu tenho o SDA, o SDC e o SDD. Então eu vou criar aqui, ó. PV Create. Que opções eu tenho? Criar um volume físico. Beleza. Posso usar basicamente isso aqui, ó. Certo? Não passei parâmetro nenhum. Simplesmente criei esse cara. Será que ele foi criado? Vamos fazer o seguinte. PV S. Agora eu tenho um HD, olha só, eu tenho um HD para uso em LVM. Não particionei, não fiz nada, estou usando ele inteiro. Vou fazer para os outros. Poderia ter feito assim, né? Poderia ter feito dessa forma aqui, ó. Todos no mesmo comando. Fiz para os dois que estavam ainda disponíveis. Então temos essa situação. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um grupo de volumes. O que é isso? Eu vou agrupar esses caras. O que eu preciso de informação? Ó? Tem que ter pelo menos um nome. Ó. E passar os HDs que fazem parte desse volume. Então, assim, estou fazendo bem direto aqui, tá? Create. Qual é o nome do grupo? VG01. Então, um nome bem simples. Quais são os caras que participam aí? O SDA. Eu vou botar só 2 agora, tá? Para depois mostrar como é que se expande. SDC. Feito, ó. Criei um agrupamento aí. Eu tenho agora um volume que tem 2,99. Por que 2,99? Porque eu tenho um HD. É o A, né? Eu usei o A e o C. Eu tenho aqui, ó, o A com 1 GB e o C com 2 GB. Então, total de 3. Beleza? Tá bem. Tá, e daí? Agora, o que a gente vai fazer? Eu não tenho como disponibilizar isso para o usuário. Não é aqui que a gente disponibiliza. Eu vou agora criar um volume lógico, que é LV Create. O que eu tenho que passar aqui de parâmetros? Basicamente, ó, eu tenho que passar um nome e um tamanho desse cara. Certo? O menos L é o tamanho. Percebam, ó, eu passo um volume de grupos aqui. Então, olha só. É como se criasse uma partição. LV Create. Eu vou passar um nome para esse cara. Então, vou botar aqui LV01. Qual é o tamanho? Vou botar... Ele tem 3 GB? 1 GB. Não lembro agora se é maiúsculo ou minúsculo. Acho que é maiúsculo. Da onde eu vou tirar esse 1 GB aí? Vou tirar do grupo de volumes chamado VG01. Feito. Opa.
LV01. Ah, desculpe. Contrário, né? É daqui que ele tira para criar aqui, ó. Contrário. Vamos ver o que deu. Ah, verdade. Verdade. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver. Opções. Não me lembro disso aqui, cara. LV Create, Linear, Stripped. Não. Dá pra criar também RAID, né? Mas não é isso que nós vamos fazer. Ok. Ah, tá. Tem que passar o nome ali. Se não precisar passar nome nenhum, ó. Vai criar assim, ó. Ele criou direto aqui, ó. Eu errei onde já passa o nome. Eu não me lembro qual é que é o negócio que passa o nome aqui. Tá aqui name, ó. Ah, que horror. Tá, mas tudo bem. O que aconteceu, ó? Ele criou aqui um nome que ele botou por padrão. Certo? O que importa é o seguinte, ó. A partir desse VG01, eu criei uma partição de 1 GB. Vamos ver. Ó, tem 1 GB. Como é que eu crio esse cara agora para disponibilizar para o usuário? A gente pode usar aqui, ó. Primeiro, onde é que ele está, né? Ele fica aqui, ó. Ó. Certo? Então, barra dev mapper é esse cara aqui. Aqui que ele te reporta para essa partição. Isso aqui, ó, é o equivalente àquele SDC1, por exemplo. A gente não usa lá o barra dev, sei lá, SDC1. Aqui é a mesma ideia. A partir daí, como é que eu faço? Eu quero usar esse cara aqui. Tá bem? Então, essa é a partição, ó. Mapper VG01 LV0. Feito. Foi criado esse cara. Como é que eu vejo isso? A gente pode ver aqui. Ó. Está disponibilizado aqui, de 1 GB. Tá, como é que eu monto isso? Ó, mkdir, vou criar aqui, ó, barra mnt, lvm, teste. Criei um diretório, vou fazer um mount. Mount o quê? Barra dev, mapper, vg01, lv, o 010, esse aí, mnt, lvm teste. Feito. Montado. Tá ali. Certo? Até aqui, só passamos mais trabalho, né? Na prática, só passamos mais trabalho. Não foi? Pô, vem cá, se eu botar um HD e não fizer nada de LVM, simplesmente fazer um fdisk, criar uma partição, formatar e disponibilizar, não é muito mais rápido que isso aqui? Mas aí que tá a vantagem que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, LVM teste. Tem 974, né? Vou criar aqui, ó, um arquivo simulando que eu estou preenchendo o espaço aqui. Certo? Então imagine que eu estou agora com um disco cheio. Vou criar aqui, ó, 947 mega. Lixo. Ó, criei o lixo ali. Olha aqui, 100% usado.
Tá vendo? 100% usado. Tá. E agora? Como é que eu saio dessa? O que a gente tem que analisar? Qual é o espaço que eu tenho disponível no meu volume grupo aqui? Tenho 2 GB livre ainda. Nesse VG01. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso expandir essa partição aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho espaço ainda, né? Tá bem? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero estender o volume chamado LV, ou VG01 LVO10. Então olha só, o que eu preciso aqui? Eu preciso passar para aumentar o espaço, né? Ó, adicionar espaço nesse cara. Preciso o nome, né? Que é isso aqui. E quanto eu quero expandir. Mais size unit. Então, olha só. Vamos botar aqui, ó, mais. Quero aumentar mais, sei lá, 500 MB. Nesse cara aqui. Ó. Mudou de 1 GB para 1.49. Sucesso. Se eu fizer um DF aqui, olha o que acontece aqui, ó. Tá, mas aí acabei de aumentar esse espaço aqui, cara. E aqui continua 100%. A gente precisa fazer, digamos que, anunciar esse aumento para o sistema de arquivos Extended 4. E a gente usa esse cara aqui, ó. Resize to FS. Ó. O que é basicamente? Ó, vamos dar uma olhada aqui. O que faz esse cara? Aqui tem um "-f", né, para fazer forçar, né? Mas não é isso que a gente quer fazer. Aqui também pode se diminuir. Também não é o objetivo. Quero ver se tem aqui uma opção para mostrar como está agora. Vamos ver se esse "-p" aqui aparece. Ó, "-p", sempre a gente vai se reportar para o nome dessa partição aqui. Vamos ver. Tá dizendo aqui, por exemplo, ó, requerido o redimensionamento online. Então vamos fazer. Ó. Vamos ver o que acontece agora. Só o fato de botar o "-p" ele já fez, ó. Agora assumiu ali o valor correto. Caso isso não aconteça, é possível fazer isso aqui, ó. Usar dessa forma. Opa. É um FS check que tem que parar, certo? Aí vocês têm que parar a partição para fazer isso. Isso aqui é raro de acontecer, certo? Então tem que ele não vai permitir vocês fazerem isso, ok? Aqui está dizendo, né, que está montado, então não fazer. Mas quando são partições maiores, se der algum problema, tu pode usar ainda esse recurso. Além de usar o resize, fazer isso. Bom, por último aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos voltar para cá, ó. Eu ainda tenho
esse HD aqui que não foi usado. Eu quero adicionar ele nesse volume aqui. Eu quero acrescentar um espaço para poder continuar fazendo isso. Porque eu posso criar outras partições, inclusive, também, né? Não tem problema. Digamos que eu queira criar outra agora. Mas não vai ter espaço com o que tem aqui. Botei mais um HD. Beleza. Vamos adicionar esse cara aí, então. Ó, o que tem de opções aqui no VG? A gente pode usar o VG Extend. Vamos expandir. E aí tu diz qual é o volume físico que tu vai usar. O nome do volume físico é esse aqui, ó. Então, como é que funciona esse Extended? Tu passa o nome do grupo de volumes e o disco. Deu. Agora, esse cara faz parte daqui, ó. Ele faz parte desse VG01. Quer dizer, então, que eu tenho mais espaço agora. Geral. Sim. Agora a gente tem 4 GB aqui e 2.50 livre. Se eu criar, por exemplo, um outro volume físico. Aqui, ó. Criar outro volume físico. De 1 GB. Feito. Eu tenho esse outro cara aqui. Ele poderia ser outra partição. Certo? Então, vamos lá. Criei esse outro cara aí. Beleza. Como é que eu uso ele? Espera aí. Aqui, ó. Vamos pegar... Aqui. Vamos ver como é que ele foi criado lá. Tem o 0 e tem o 1. Esse é o segundo que foi criado agora. Deu. Formatamos ele. E a gente usa como uma partição qualquer. Então, tenho aqui uma outra partição. Vou, sei lá. Vou montar ela aqui. Ah, não. Aqui. Ó. Vamos pegar esse cara aqui e vou montar. E fica disponível para uso. Então, daquele volume de grupos, esse cara aqui, eu ainda tenho, olha só, 1.50 GB. Se eu precisar expandir esse cara, que é esse aqui, na verdade, né? Ou expandir esse aqui, eu vou tirar desse bolo aqui, vamos dizer. E aí eu posso acrescentar conforme a demanda que eu precisar. Porque nem sempre é fácil tu dimensionar o espaço que tu vai ocupar num servidor. Então tu cria uma partição gigante e a outra pequena. Com o LVM é muito mais fácil de gerenciar isso. Então isso aqui é uma ideia geral de LVM. Não se extingue aqui, né? Mas é o básico para se entender e para começar a colocar em uso essa ferramenta, que é uma ferramenta bastante útil e bastante usada também.